Ok, querido estudante, aqui no canal do professor Ranieri Andrade, para a gente acompanhar mais uma questão de física que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Essa questão é do Enem de 2023 e ela envolve os conceitos de cinemática, de movimento dos corpos, ok? Então, acompanhe comigo aqui a questão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo todos os vídeos. Bom, então vamos lá. Acompanhe comigo aqui o passo a passo para a resolução dessa questão. A questão diz o seguinte: uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma determinada rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde os funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe um serviço automático em que os veículos providos desse dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma determinada cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas na rodovia são de 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora para veículos de grande porte. Então, considere um carro, né? Carro, um veículo leve, e um caminhão, um veículo de grande porte, viajando ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas. E que, isso é muito importante, e que somente o caminhão tenha o serviço automático de cobrança. Repare no comando da questão. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Então vamos lá. Primeiramente, o que é que essa questão nos informa? Ela nos informa que existe um trecho, esse trecho ele vai ser percorrido por um caminhão e por um carro, né? Então esse trecho ele tem 480 quilômetros. Então, toda essa distância aqui a ser percorrida, né, eu vou chamar de ΔS, vai ser 480 quilômetros. Ok? É dito também que existe ao todo 10 cancelas aqui para cobrança de passagem. Então, todo o trecho ele possui 10 cancelas para cobrança de passagem. E disse que em cada uma das cancelas demora aproximadamente 3 minutos para o carro efetuar a cobrança. Isso aqui é uma informação importante. Só que a questão informa também que existe um serviço automático, né? Que a cancela se abre automaticamente, sem a necessidade de demora para fazer essa cobrança, ok? E aí a questão diz que tem dois veículos, um de grande porte e um de pequeno porte. O veículo de pequeno porte, ele pode se locomover com a velocidade média, né, e máxima de 100 km por hora. E o veículo de pequeno porte, ele pode se locomover com a velocidade de 80 km por hora, né, velocidade máxima. Aí a questão pede que você determine o tempo em minutos que o carro leva a menos que o caminhão para percorrer
todo esse trecho. Então, aqui você percebe que o que a gente vai fazer é calcular o intervalo de tempo de percurso, tanto do carro quanto do caminhão, certo? E depois de feito isso, de calculado esse tempo, você vai comparar esses dois intervalos de tempo, ok? Sabendo que o caminhão leva um tempo maior do que o tempo do carro. Então, isso você já sabe. Bom, então vamos lá calcular primeiro o intervalo de tempo do carro. Como é que eu vou fazer isso? Intervalo de tempo do percurso. Primeiramente, nós vamos calcular quanto tempo o carro leva se ele não tivesse nenhuma parada para percorrer esses 480 quilômetros com a velocidade média de 100 quilômetros por hora. Então acompanhe comigo. Como aqui é um movimento uniforme, a gente resolve de acordo com essa equação aqui. Velocidade média é igual ao ΔS, que é o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo, certo? No entanto, como eu quero um intervalo de tempo, eu vou pegar esse ΔT aqui, vou passar para cá multiplicando, e vou pegar essa velocidade média aqui e vou passar para cá dividindo. Então, a minha equação fica assim, ó. ΔT, que é o intervalo de tempo que o carro leva para percorrer um determinado deslocamento, ΔS, dividido pela velocidade máxima e, no caso, média do carro. Bom, então, vem para cá, nós temos o seguinte. Nós temos que o intervalo de tempo de percurso do carro é o deslocamento dele, que é 480 quilômetros, dividido pela velocidade dele, que é uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Repare que quando você calcular esse intervalo de tempo aqui, o resultado dele vai ser em horas, certo? Então, você tem que ΔT é igual a, cancela 0 com 0, né? Fica 48 dividido por 10, que dá 4,8 horas, certo? Só que, como a questão quer o tempo em minutos, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses 4,8 horas e transformar em minutos. E aí você sabe que uma hora tem 60 minutos, então é 4,8 vezes uma hora, que é 60 minutos. E isso aqui vai me dar um intervalo de tempo de 288 minutos. Olha que bacana. Agora, meu querido aluno, você toma cuidado. Você toma cuidado por quê? Porque a questão diz que somente o caminhão tem um serviço automático. Então, perceba que o carro ele vai parar nas 10 praças de pedágio. Ok? Então, se o carro vai parar nas 10 praças de pedágio, além desse tempo aqui, ele vai levar também um tempo de... Vou passar para cá para o cantinho. Ele vai levar também um tempo de 10 vezes, que eu vou chamar de tempo de parada. 10 vezes 3 minutos. E 10 vezes 3 minutos dá um intervalo de tempo de quanto? De 30 minutos. Então, 30 minutos ele leva só para pagar as passagens, ok? Para realizar o pagamento. Então, o intervalo de tempo total do carro vai ser 288 mais 30. Isso aqui dá um intervalo de tempo de 318 minutos. Guarda esse resultado,
que nós vamos já já utilizar para resolver, para finalizar a questão, certo? Então, guarda esse intervalo de tempo aqui, 318, ok? Vamos seguir. Agora, o que a gente vai fazer é calcular o intervalo de tempo que o carro leva para percorrer, no caso aqui, esse trecho aqui de 480 quilômetros. Então, é um intervalo de tempo que leva para percorrer 480 quilômetros. É a mesma distância, certo? Então, perceba que o veículo de grande porte, no caso aqui é o caminhão, ele deve percorrer com velocidade de 480 quilômetros, ok? Então, nós temos novamente, da equação anterior, que ΔT é igual a ΔS, no caso agora vai ser o espaço percorrido pelo caminhão, pela velocidade média do caminhão, certo? Então, nós temos que ΔS, 480 quilômetros, dividido por 80 quilômetros, certo? Então, isso aqui me dá um ΔT do caminhão igual a 480 dividido por 80 dá 6 horas. Só que 6 horas em minutos é 6 vezes o tempo em minutos de 1 hora, que é 60. Então, 6 vezes 60 dá um intervalo de tempo de 3.600 minutos. Isso aqui é quem? Isso aqui é o tempo do caminhão, certo? O intervalo de tempo do caminhão. Então, nós vamos fazer agora a comparação, certo? O caminhão que é 360 minutos, e o intervalo de tempo do carro, que é 318 minutos. Então, comparado ao caminhão, o carro leva 360 menos 18, um intervalo de tempo menor, igual a 42 minutos, ok? Então, tá aí a resolução da questão e nós temos como opção de resposta aqui a letra B, certo? Então, nós temos como opção de resposta a letra B. B de quê? B de bola, B de bacana, é o nosso resultado, tá bom? Então, meu querido aluno, gostou da questão? Deixe nos comentários aí um feedback, ou se não, você pode deixar um comentário pedindo para a gente resolver outras questões do Enem que você gostaria de ver a solução. Valeu!